Dani, eu que já Olá, começo, não é isso? pessoal. Olá, pessoal. Boa Olá, tarde. pessoal. Tudo bem? A gente Tudo está bom, com pessoal? tudo jóia. Seja bem-vindo, Felipe. Vai ser um prazer ter você com a gente Obrigado. hoje. A gente, né, mais uma etapa aí, mais uma semana com as nossas lives técnicas. Um prazer estar trazendo convidados cada vez mais brilhantes, trazendo informação para compartilhar um pouquinho do conhecimento com a gente. Hoje a gente vai estar recebendo o Felipe Alvarenga. Ele é professor da FUNORTE, coordenador do curso de farmácia da FUNORTE, em Montes Claros. Vou deixar que o Felipe se apresente melhor e ele vai falar um pouco para a gente sobre farmacovigilância. E a gente vai fazer toda essa discussão da importância da farmacovigilância, como ela tem que ser feita, especialmente nesses tempos de pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo. Seja bem-vindo, Felipe. Vou deixar com que você se apresente. Ok. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer o convite aí da Daniela, através do Conselho Regional de Farmácia. Para mim é um privilégio poder participar com vocês e, de uma certa forma, tentar contribuir um pouco aí sobre um conhecimento em farmacovigilância. Eu sou farmacêutico aqui na minha cidade de Montes Claros, e atuo na área de análises clínicas, também sou docente do curso de farmácia, sou apaixonado aí por essa área. Há 12 anos eu trabalho na instituição de saúde aqui do norte de Minas, como professor, atuante no curso de farmácia. Meus desafios ultimamente têm sido aprimorar meus conhecimentos clínicos para o cuidado ao paciente. E também, atualmente, coordeno uma pós de atenção farmacêutica e farmácia clínica. E é dentro desse aspecto que eu tenho me desenvolvido mais na questão clínica. E o assunto que nós vamos tratar hoje, ela corresponde a um dos módulos que a gente também já discutiu dentro dessa pós-graduação, para alertar as pessoas acerca, né, das reações adversas, das notificações relacionadas ao uso de medicamentos. Certo? Então, Isso para hoje, mesmo. assim, como foi proposto falar um pouco sobre farmacovigilância, e em tempos de Covid-19, talvez as disciplinas de epidemiologia, saúde pública, que muitas pessoas e muitos acadêmicos até desmereciam essas disciplinas por a gente não ter tanto contato ou não saber que tínhamos esses contatos com essas informações de dados epidemiológicos, eles subestimavam as aulas, subestimavam os professores, e hoje a televisão, ela a todo tempo derrama sobre as nossas casas informações de dados epidemiológicos, de farmacovigilância, e nunca o país, né, quem tem aí de 0 a 100 anos, nunca viveu tanto um sistema assim de vigilância como nós temos vivido ultimamente. Né? Então, Nunca foi quem tão tem necessário. 0 e 100 anos está vivendo um momento único da história de suas vidas. Talvez nós não consigamos viver esses momentos duas vezes. E talvez os hábitos que nós vamos adquirir daqui para frente, os comportamentos, talvez vão gerar repercussões para centenas de anos por causa dessa história e esse legado que a gente tem que deixar para as próximas gerações. Então, dentro desse aspecto, é que eu acho que essas disciplinas de farmacologia, farmacovigilância, epidemia, saúde pública, elas estão sendo valorizadas. Porque quando você fala a todo momento que morreram duas pessoas, 7 estão sobre é, 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 7 estão sobre atendimento ou sobre supervisão, 14 casos descartados. No Brasil morreu tantas pessoas, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália. São dados epidemiológicos, isso nada mais é do que um boletim de farmacovigilância ao vivo aí para a população a nível mundial. Né? Então, a farmacovigilância está muito atrelada aos dados epidemiológicos e aos relatos que a população civil, né, organizada ou não, e as instituições de saúde que são credenciadas ao Ministério da Saúde também demonstram capacidade para relacionar esses casos aos órgãos públicos. Né? Então, eu É isso mesmo. pensei na seguinte forma: vou compartilhar uma tela com vocês aqui, só para vocês conseguirem acompanhar conosco
alguns conceitos básicos em farmacovigilância. Nós, farmacêuticos, infelizmente, não fomos formados em um tempo de... Nós não fomos formados em um tempo de pandemia. Então, dentro desse aspecto, nossos professores dificilmente discutiram conosco sobre a farmacovigilância. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês o que é esse serviço de farmacovigilância, de farmacoepidemiologia. Eu montei esse material juntamente com uma colega muito querida e experiente na área, que é a Cleia Prado, uma farmacêutica clínica aqui do norte de Minas. É uma das primeiras farmacêuticas a atuarem na parte clínica, e eu tenho andado muito próximo dela nesses últimos anos e tenho aprendido muito. Então, esse módulo eu compartilhei com ela, a ministração disso para algumas pessoas também. E temos tentado inserir esses contextos todos dentro da formação agora do profissional farmacêutico, de acordo com as novas diretrizes curriculares, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a farmacovigilância, a farmacoepidemiologia, vamos fazer alguns termos técnicos para a gente compreender, né? Passar um histórico por como surgiu essa farmacovigilância, enfim, demonstrar para vocês que existe uma legislação que ampara esse serviço e quais são os nossos desafios, as nossas tendências aí para melhorar o serviço de farmacovigilância. Então, quando você fala em farmacovigilância, é diferente de você falar um pouco de farmacoepidemiologia, né? A epidemiologia, ela vai estudar a distribuição, né, e o determinante, né, dos problemas de saúde, as suas morbidades, incidência, quais enfermidades que geram determinada morte, ou quais morbidades levam o indivíduo à morte com mais facilidade. Então, todas essas bases estatísticas que nós temos relacionadas à epidemiologia, elas direcionam, né, para uma análise do profissional de saúde. O farmacêutico, por exemplo, usa muito dado epidemiológico, ou pelo menos deveria usar dados epidemiológicos. Por exemplo, ao se analisar o consumo de antiviral, de analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos broncodilatadores na época de inverno, né, em sazonalidades específicas, ele deveria programar a sua compra, por exemplo, no município, para que durante o inverno se tenha um aporte ou uma disponibilização desses medicamentos em maior quantidade para a população. Isso é usar os dados epidemiológicos a favor da assistência farmacêutica no município. Como que você vai usar de estratégia para suprir a demanda da sua região, em termos de assistência farmacêutica, se você não conhece os dados epidemiológicos, o uso, quem é o perfil dessas pessoas, se são idosos, se são crianças, inclusive para poder adequar a posologias. Então, os dados epidemiológicos, eles precisam ser estudados. Já a farmacovigilância, ela está muito voltada para o relato de problemas relacionados aos medicamentos, reações adversas, problemas técnicos, né, de embalagem, problemas relacionados à qualidade do fármaco em si. Então, existe uma diferença entre farmacovigilância e farmacoepidemiologia. Então, quando você fala de farmacovigilância, você já pensa no uso da farmacologia, no uso do farmacêutico enquanto eu atendo pacientes que já estão em uso de medicamento e eu preciso saber como a população responde a esse consumo de medicamento. Então, depois que o medicamento ele é comercializado, nós farmacêuticos temos o dever de acompanhar e temos habilitação técnica para isso. O acompanhamento farmacoterapêutico, ele deve ser realizado pelo farmacêutico. Então, quando você, na drogaria, no hospital, até mesmo no laboratório de análises clínicas, no sistema público de saúde, você acompanha um paciente que usa medicamento e você consegue relacionar algum evento adverso, alguma reação adversa ao uso de um medicamento, e você intervém nessa situação,
Isso já é o início de um serviço de farmacovigilância. Dependendo da sua intervenção, você pode analisar a necessidade ou não dessa intervenção ou desse evento ser notificado à vigilância sanitária, por exemplo, certo? E já a farmacoepidemiologia vai estudar o uso e os efeitos dos fármacos em um grande número de pessoas. Então, daí a importância da gente avaliar os boletins epidemiológicos emitidos pelas secretarias de saúde, pela própria vigilância sanitária, porque com os boletins, com o estudo epidemiológico que nós conseguimos associar efeitos de substâncias que são usadas ao uso em determinados grupos de pessoas, e normalmente em grandes grupos. Hoje, a gente só consegue dar certeza de algum efeito de um fármaco quando nós temos evidências de que um grande número de pessoas utilizou esse fármaco e relata ou um benefício ou uma reação adversa a esses fármacos. Então, tem essa diferença. Já a farmacovigilância, não. Você se apega ao acompanhamento. E esse acompanhamento, ele é contínuo, tá? Tem serviços de farmacovigilância que demora 20, 30 anos para a gente poder questionar. Dentro desse contexto, eu queria falar para você uma opinião minha em relação ao serviço de farmacovigilância e falando, as drogas novas são boas? Tem novos mecanismos de ação? Pode até ser que sim, que tenha, né? Então, drogas rapidamente lançadas no mercado, prometendo muitas questão de milagres farmacológicos, ou quando drogas elas têm um tempo curto de estudo clínico e são jogadas para a comercialização, e elas não têm um estudo de farmacovigilância de 10, 15, 20 anos, nós farmacêuticos, e inclusive a classe médica, pouco saberá opinar sobre a questão de como esse medicamento ele vai agir no organismo da pessoa a longo prazo. Isso eu falo em termos de, será se ele é teratogênico, será se ele é carcinogênico ou pode provocar alguns outros males? A resposta é nós não sabemos, porque não existem. Então, uma droga nova, não necessariamente ela é uma droga segura, porque nós não temos dados de longo prazo do uso ou da utilização dessas drogas. E por causa da farmacovigilância, outros termos e neologismos, eles foram criados. Então, nós temos aqui agora palavras que estão sendo reinventadas, criadas para poder fragmentar o estudo, né, da farmacovigilância. Então, quando eu trabalho com produtos dermatológicos, o farmacêutico ele pode se aprofundar, por exemplo, ao estudo da dermatovigilância. Se você é um farmacêutico que trabalha em hemocentros, você tem que, por exemplo, ficar atento ao serviço de hematovigilância, que está muito atrelado também ao sistema de farmacovigilância, mas dentro da competência de atuação de cada um, né? Relatar as reações adversas transfusionais, pós-transfusionais que acontecem no período pós-transfusional. Existe também o termo fitovigilância, devido à nossa população usar muitos recursos fitoterápicos, muitas plantas medicinais, e muitas das vezes, de forma leiga, eles podem se intoxicar com planta. O fato de ser um produto natural não quer dizer ou não isenta o fitoterápico de reações adversas. A gerontovigilância também, que é um cuidado que o farmacêutico tem que ter em relação ao idoso, que merece todo o cuidado especial, né? E nesse sentido, o organismo já passa por transformações ao longo de toda uma vida, então as reações adversas em idosos acabam sendo maiores, então a nossa visão como profissional de saúde tem que melhorar e aumentar em relação aí ao cuidado farmacêutico ao idoso. E também as gestantes, né? Existe o serviço de teratovigilância, que normalmente é dado pelo obstetras, ginecologistas, que acompanham pré-natais e partos e avaliar como uma determinada droga aplicada à gestante
tem capacidade ou não de provocar anomalias, né, ao feto. Só para vocês saberem da importância do estudo de farmacovigilância, nós temos uma associação de farmacoeconomia. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, eventos adversos a medicamentos contribuem para o aumento da morbimortalidade e acaba sendo a 5ª causa de morte nos Estados Unidos em 1998, reações adversas a medicamentos. Além disso, quem usa medicamento de forma errada aumenta o custo, né, em bilhões de dólares em termos de hospitais, instituições, no uso inapropriado de medicamentos. E é claro que muitos desses pacientes chegam a evoluir para um quadro grave, aumentando o grau de internação por eventos adversos a medicamentos. E isso gera um prejuízo enorme para a saúde pública, e nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pacientes por ano são internados, e mais de 140 mil pessoas morrem. Então, se vocês verem aí que a reação adversa a medicamento está causando, normalmente, 140 mil mortes anualmente, e em 3 meses nós temos aí a Covid matando 70 mil, né, pessoas aí, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos que ver que há medicamentos aí contribuindo para a morte. Então, eu gostei de uma palavra que eu ouvi numa live que teve do CRF, nós temos uma pandemia silenciosa aí, que é o uso inadequado de medicamento, contribuindo para reações adversas, né, nos pacientes. Então, e o idoso, ele merece nossa atenção, porque ele corresponde aí a quase 30% das admissões hospitalares, né? Temos exemplo no Canadá também, de admissões hospitalares. Então, são países que se preocupam mais e têm esses dados epidemiológicos para nos mostrar. Mas o Brasil, nós possuímos ainda dados limitados sobre o serviço de eventos adversos. Nós, farmacêuticos, infelizmente, ainda não temos uma cultura de notificar reações adversas. Nós temos a cultura de tratar, de resolver o problema, mas de notificar ainda nós estamos falhos, porque muitos de nós não sabe como fazer, ou não acha que é importante, e aí é pior, porque se você não conhece e não sabe que é importante, acaba que a gente não consegue uma mudança comportamental para melhorar esses dados no nosso país. Nós temos um estudo aí, olha, de 20 anos atrás, né, 21 anos atrás, do Hospital de Campina, que relaciona eventos adversos com o aumento das admissões hospitalares. Então, a gente sabe que deve estar acontecendo aqui no país, e nosso país ele vende muito medicamento. Então, o serviço de farmacovigilância ele é importante. E as pessoas não achavam isso, até que muitas vidas foram ceifadas por causa de um medicamento, que é a talidomida. Então, o divisor de água para o serviço de farmacovigilância, que foi chamado de o desastre da talidomida, foi quando foi aprovada a talidomida para o uso em pacientes gestantes. Ele era usado como analgésico, ele também é utilizado como antiemético, né? Ele tinha ação central, inibia o centro do vômito, então era muito utilizado para gestantes, para tratar sintoma de emese, né? De náusea e vômito. E aí o que acontece? A talidomida não tinha estudo de farmacovigilância. Então, ela é quem foi o primeiro fármaco que despertou mundialmente essa questão de teratovigilância também, que ela causava má formação fetal. Então, o que aconteceu? Uma empresa farmacêutica, a Grunenthal, ela lançou a talidomida, um medicamento, olha, foi lançado como inteiramente atóxico, inócuo, seguro, vendido sem prescrição médica, tinha indicação de sedativo e hipnótico. Mais tarde, uma outra empresa lançou, né, o Distival, uma empresa, inclusive, inglesa, da Distillers Biochemicals. Então, ela liberou para tosse, para asma, resfriado. Então, olha o tanto de indicação. É um medicamento maravilhoso. Porém, inclusive, houve uma campanha publicitária, foram enviadas mais de 200 mil cartas a médicos e 50 mil farmacêuticos no mundo inteiro,
indicando a talidomida para o uso seguro, atóxico dessa situação. E, porém, 2 anos depois, em 1959, descobriu que esse medicamento ele era teratogênico. Ele tinha capacidade de provocar anomalias no feto, especialmente provocando encurtamento dos membros superiores, inferiores, braços e pernas. E a criança, ao nascer, o bebê, ficava com aspecto de foca. Por isso o nome, né, de focomelia. Então, 2 pesquisadores, o Pfeiffer e o Kinesol, né, eles relataram 34 casos de focomelia em pacientes neonatos de mães que usaram a talidomida. E aí um médico australiano observou também que 20% das gestantes que ele acompanhava estava apresentando focomelia. Aí não, veio um start na cabeça do McBride, e então esse médico, ele foi e fez uma notificação numa revista chamada Lancet. Essa revista, gente, na época, em 1960, era a revista científica de alto renome, de renome mundial, e aí ele publicou nessa revista o primeiro alarme relacionado, né, à focomelia com o uso da talidomida. Então, na verdade, aqui a gente tem um marco da farmacovigilância, que é uma carta de um médico a uma revista relatando a questão do evento adverso com o uso de talidomida em mulheres gestantes. E a partir daí o mundo começou a pensar sobre como os medicamentos poderiam provocar males à saúde. É o que eu coloquei para vocês, para vocês verem como que uma pessoa é impactada por um serviço, por um medicamento, quando ele não tem um estudo de farmacovigilância. Então, ela descobri que eu ia ter uma criança com deformidade física, isso é a grávida falando, quando eu estava com 5 meses de grávida. O médico me avisou e me preparou para o que ia acontecer. Foram 4 meses de agonia, pois eu não conseguia dormir direito, chorava, não entendia até o nascimento. Quando a criança nasceu, deixou de ser agonia e passou a ser uma preocupação com o futuro dele. Então, esse depoimento é da mãe do Miguel, uma criança portadora da síndrome da talidomida. Então, dentro desse aspecto, gente, quando a gente pensa que o medicamento é novo, ele é bom, está sendo usado, e nós não temos a responsabilidade de falar que nós não sabemos a longo prazo o que pode acontecer, porque não há evidências, nós estamos omitindo um risco a esse tipo de população. Então, a farmacovigilância, ela vem nesse sentido, para que a gente gere dados que possam impactar na segurança do paciente no uso de medicamentos. Eu espero que isso tenha ficado claro para a gente. E não parou. Apesar de toda a comoção mundial, em 2005 e 2010, aqui no país, nós tivemos aqui casos de focomelia em criança, de mães, por exemplo, que usaram o medicamento sem prescrição, certo? Então, a gente tem 4 novos casos aí, por exemplo, em Rondônia, onde o filho de um usuário, ele é homem, ele estava tomando o medicamento para talidomida, porque ele tratava de eritema nodoso rancênico, então ele é utilizado para talidomida, porém, nesse caso, a mulher desse homem estava grávida e usou, porque viu na bula que ele servia para tratamento de náusea e vômito. E aí ela usou por automedicação, sem prescrição médica, teve uma criança que nasceu com focomelia. Outros casos também aqui, ó, é o caso que a gente tem aqui, por exemplo, de uma filha de um usuário que realizou prescrição, automedicação, né, da talidomida, e ela engravidou durante o tratamento para hanseníase, usando talidomida, e ela tinha 36 prescrições repetidas aí de talidomida, e nesse caso específico, ela, por causa de não ter um acompanhamento farmacoterapêutico de N prescrições, ela acabou engravidando, usando o medicamento, e foi fatal para ela.
ela foi vítima aí, os seus filhos, da talidomida. E um caso de uma avó que usava o medicamento para tratar câncer, e aí uma das filhas fez uso de medicação e estava grávida de gêmeos, os dois foram acometidos. Então, só para vocês verem um avanço aí, agora a gente tem toda uma legislação que ampara o paciente que vai usar, relata sobre os riscos. Então, esses avanços só são possíveis quando alguém se manifesta notificando, né? Nós temos casos aí de pacientes e de medicamentos que foram, assim, grandes marcos aí do serviço de farmacovigilância, que é, por exemplo, Vioxx, que ele foi retirado do mercado por causa do risco de infarto agudo do miocárdio. Ele é um medicamento, né, um anti-inflamatório da classe dos coxibes, porém ele aumenta a chance de infarto. E aí muitas pessoas foram acometidas de infarto agudo do miocárdio por morte súbita por usar o medicamento, e tamanho foi o grau de notificação. Esse medicamento ele foi retirado do mercado, inclusive tem registro de notificação. Para vocês verem também como o consumo irracional pode levar a outras reações adversas, o uso, por exemplo, de Viagra por jovens, sem acompanhamento, sem indicação. Hoje, o uso do sildenafil, do cloridrato de sildenafila, está fazendo com que o jovem experimente sensações, né, sexuais aí, além da sua normalidade, e acaba que o medicamento induz esse paciente a ter uma dependência emocional para sentir-se seguro durante o uso de medicamentos. Então, para vocês verem que o uso de medicamento, ele não só leva a reações adversas fisiológicas, mas também a alterações emocionais no indivíduo, tá? Então, a partir de agora, a legislação ela tem que começar a se voltar. Não é incomum você perceber nas drogarias jovens indo comprar o sildenafil. Então, dentro da farmacovigilância, nós temos aí, né, essa ciência, né, que vai estudar essas atividades para detectar, avaliar, compreender, prevenir os eventos adversos ou qualquer outro possível problema relacionado com o uso de medicamentos. Então, nós temos vários neologismos, né? Nós temos que saber um pouco de reação adversa, temos que saber como identificar desvio de qualidade em medicamentos, ser crítico em relação à compra, a marcas boas de medicamento, saber também de interações medicamentosas, de inefetividade terapêutica, saber que um paciente pode se intoxicar se ele tomar uma dose acima do diária. Então, o uso abusivo de medicamentos, erros de medicação, tudo isso tem que ser avaliado e o farmacêutico tem que estar preparado para viver e estar disposto a notificar, porque esse serviço é um serviço que demanda o nosso tempo e a nossa atenção. Queria compartilhar um pouquinho com vocês agora, e eu vou mostrar aqui, como que funciona o sistema de notificação. Então, nós temos um sistema de notificação no Brasil que é o Notivisa, né? Então, dentro das perspectivas nossas atuais, né? Só um instantinho. As perspectivas atuais nossas é que estejamos preparados para esse tipo de situação. Mas se vocês falarem assim, em termos de aspectos legais, como que eu vou ficar sabendo do que eu devo ou não notificar? O que eu tenho que ficar atento? Então, existe legislação para tudo. E nós temos aqui algumas resoluções que nós temos que ter à mão, pelo menos, para poder saber nos direcionar. Então, tem a RDC 137 de 2003, que fala sobre o registro de medicamento.
Medicamentos que não são registrados não devem ser comprados, não devem ser adquiridos em licitação, devem ser comunicados ao sistema de notificação. Rótulos que estão em divergência com a resolução 333 também devem ser notificados, certo? Vacinas devem respeitar todo um sistema, né, de armazenamento, de transporte. Então, a resolução, né, a portaria dos 92 de 2008, ela prevê sobre o sistema de farmacovigilância em vacina. Então, aqui, a gente não vai ficar decorando documentos, mas nós temos resoluções que amparam o serviço de farmacovigilância, né? Então, temos também resolução 44, que fala das boas práticas para o controle sanitário. Nós temos a resolução número 2 de 2010, que ela vai falar sobre o gerenciamento de tecnologia dentro dos estabelecimentos de saúde para garantir rastreabilidade. Nós temos a RDC 7 de 2010, que fala como que as unidades de saúde têm que funcionar no que diz respeito à terapia intensiva. Boas práticas de fabricação de medicamentos estão previstas na RDC 210 de 2003. E, além disso, a proibição de alguns medicamentos previstas em legislação também, né? Por quê? Porque esses medicamentos possuem reações adversas consideradas graves, como, por exemplo, anfepramona, fimproporex, manzidol, foram proibidos por causa de apresentarem reações adversas graves. Mas por que a gente sabe disso? Porque alguém notificou e pessoas pagaram com suas vidas para que essa notificação chegasse até nós, e agora outras pessoas estão sendo beneficiadas com esse conhecimento. Então, o importante da farmacovigilância é notificar o agora para garantir a segurança do paciente no futuro. Então, o sistema de notificação que a vigilância sanitária tem, que eu quero compartilhar com vocês aqui, é um sistema prático, fácil e está disponível a todo cidadão brasileiro. Então, como que a gente tem que notificar? Então, você entra no portal da Anvisa, você pode fazer um cadastro como pessoa física ou como empresa, tá ok? Então, se você cadastrar como pessoa física, você tem como fazer o cadastro de qualquer tipo de reação que acontecer decorrente do uso de medicamento. Inclusive, como pessoa física, você pode falar que você é um farmacêutico que está notificando. Mas como empresa, você cadastra a empresa e você tem uma aba para poder cadastrar as pessoas da sua empresa que serão responsáveis pelo serviço de notificação do seu estabelecimento de saúde. Cadastrando, gente, o que a gente vai notificar? Então, a vigilância sanitária, ela dá abertura para a gente notificar queixas técnicas, reações adversas a medicamentos, né? Então, tanto queixa técnica quanto reação adversa, ela pode ser de medicamento, de produto para a saúde, de cosmético, de saneante, de derivados do sangue, de material médico hospitalar, de qualquer tipo de produto que tenha registro na Anvisa. Então, até a própria população, ela deve saber disso aí, para a gente poder conseguir ajudá-las. Então, a gente notifica reação adversa, inefetividade terapêutica. O paciente usa medicamento há 3 anos e não consegue controlar seu diabetes. Por que não gerar um sistema de notificação? Né? Normalmente, a conduta é trocar o medicamento. E a gente esquece de relatar. Se nós tivéssemos o hábito de relatar tudo o que não está acontecendo, toda vez que a gente muda ou sugere a mudança de um medicamento em um paciente, nós notificarmos que, pela inefetividade terapêutica, nós estamos solicitando a mudança, ou o médico fez a mudança na prescrição, todos esses dados epidemiológicos, eles geram para a gente agora mecanismos de análise para a gente saber se aquele medicamento realmente ele tem aquele efeito. Então, em tempos de Covid, por exemplo, é extremamente importante que tudo que está sendo feito hoje como teste seja notificado, para que daqui a alguns meses a gente possa ter dados para análise para falar se realmente teve algum tipo de efeito ou se o que foi usado para tratar os pacientes com Covid
não teve nenhum evento adverso relacionado ao tratamento que está sendo como protocolo nas unidades de saúde. Queixa técnica de medicamento, de produtos, né, em relação a rótulo, alteração das propriedades, seja de viscosidade, turbidez, tudo isso pode ser relatado. Até mesmo um perfume que causa reação alérgica em alguém pode ser notificado à vigilância sanitária. Uma válvula de algum medicamento que parou de funcionar enquanto ainda estava na metade do frasco pode notificar, inclusive pedir ressarcimento disso por conta do serviço de farmacovigilância. Eles têm que garantir a qualidade do produto. Então, você pode notificar dentro do serviço de tecnicovigilância ou tecnovigilância eventos adversos relacionados à queixa. Então, está relacionados a produtos. E serviço de hemovigilância. Então, se você trabalha em hemocentro e quer relatar reação pós-transfusional, incidentes transfusionais tardios, você clica em hemovigilância e você vai ser cadastrado para fazer um tipo de notificação dentro desse sistema, né? Então, o portal, ele tem uma apostila que você, por exemplo, pode criar um boletim de vigilância da própria unidade de saúde. Vamos supor que nós estamos trabalhando em um ambiente hospitalar e nós estejamos aí relatando vários casos, né, de eventos adversos a um determinado medicamento. Nós podemos notificar e fazer um boletim de vigilância para poder comunicar ao corpo clínico, aos farmacêuticos, enfermeiros, a população que entra ali naquela unidade de saúde sobre a necessidade de ficar vistoriando determinado medicamento. E existem modelos que já estão prontos para a gente poder fazer. Então, existe, né, maneiras da gente poder fazer boletins de vigilância em saúde, nós farmacêuticos, contribuindo para serviço de vigilância. Olha que beleza, você trabalhar na unidade de saúde, verificar que está acontecendo um problema e conseguir criar um boletim de vigilância, informando e alertando, instruindo. Não precisa falar que determinado medicamento está matando pessoas, não é só isso. Às vezes, uma determinada conduta, o uso correto do medicamento pode impedir um determinado evento adverso. Isso pode gerar para você credibilidade enquanto profissional farmacêutico. Você se importa com o outro, você está ali pela saúde do outro. Então, essa aí é a cara do portal. Então, o que você quer notificar? Você quer notificar problema relacionado à vacina? Você quer notificar problema relacionado aí à reação adversa? E aqui tem algumas cartas aos profissionais de saúde que está disponível para a gente. Então, se você quiser notificar evento adverso, aí você clica, eu quero notificar um evento adverso. Mas se você quiser uma queixa técnica, você faz a notificação de uma queixa técnica. Então, para concluir aqui com vocês essa parte da notificação e mostrar para vocês que é fácil, é bem intuitivo o site. Né? Então, quando você clica para poder relatar um evento adverso, por exemplo, vai pedir para você aí, ó, seu e-mail, quem é o notificador, ó, farmacêutico. Isso aqui eu fiz uma notificação de um paciente de 9 meses de idade, que estava com suspeita alergia a um medicamento, amoxicilina com clavulanato. Ele desenvolveu reações e aí está pedindo para você relatar com as suas palavras o que aconteceu. Eles vão confirmar no sistema VidMed seu e-mail e você começa a relatar. Então, eu fiz uma descrição rápida. Ó, o paciente acima descrito foi diagnosticado com otite infecciosa, havia usado amoxicilina após 21 dias houve manifestação do quadro infeccioso, foi prescrito novamente amoxicilina, medicamento aí de um laboratório farmacêutico, e 5 dias após esse uso, ele apresentou manchas avermelhadas em grandes proporções, por ser um bebê, esfregava as mãos nas lesões, sugeria prurido, e aí você fala aqui, ó, os dados, né, qual medicamento, qual lote, o que ele estava usando, foi prescrito, não foi prescrito, foi automedicação, e aí você preenche se foi uma reação de hipersensibilidade, quando é que parou e quando é que durou os sintomas,
se foi recuperado, se não foi, se teve dano, se teve risco de vida. Então, aqui são os dados do medicamento. E, por fim, você recebe no seu e-mail uma conclusão de que você fez. Então, aqui, ó, já é uma notificação. A gente recebe, ó, agradecemos sua notificação, seu relato de suspeita, né, de evento adverso foi recebido e está em análise. E até com 30 dias eles respondem para a gente. Então, isso aqui tem, inclusive, implicações civis, criminais, dependendo do que for relatado. Então, nós, farmacêuticos, subutilizamos o serviço de vigilância sanitária do nosso país e de farmacovigilância. Se existem pessoas que podem notificar serviço de farmacovigilância, somos nós, os farmacêuticos. E nós somos subutilizados dentro desse aspecto. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. E agora, em tempos de Covid, nós temos enfrentado, gente, vários protocolos diferentes de conduta dentro dos ambientes de saúde. São decretos municipais que impõem condições para que nós trabalhemos. E aí eu pergunto para vocês o que nós estamos fazendo com essas informações, com esse novo estilo de vida adotado diante de uma pandemia. Se nós não fizermos alguma história como farmacêuticos, no momento em que nós estamos em evidência, junto com a medicina, junto com a enfermagem, junto com a fisioterapia, se nós deixarmos passar essa bola da vez, dificilmente nós nos encontraremos numa situação tão favorável para mostrar o quanto é importante a nossa profissão dentro do serviço de farmacovigilância. Então, uma das coisas que eu tenho presenciado é a importância, por exemplo, do farmacêutico no controle de sanitização hospitalar. Hoje, eu e a Cleia, uma colega, nós vivemos dentro de uma unidade hospitalar, né, a realidade de produzir saneantes específicos para tratamento de unidades hospitalares, para desinfecção. E a gente está sendo reconhecido por dar treinamento para a equipe de limpeza, para poder informar, através dos frascos que a gente envia aos setores, né, boletins que falam do que o funcionário da limpeza deve ou não deve fazer para que o saneante tenha sua maior eficiência dentro da unidade hospitalar. Então, você, às vezes, é um farmacêutico hospitalar, o que você está fazendo ao dispensar, ao distribuir os saneantes? Você está orientando o seu funcionário a manter, nesses tempos de pandemia, um critério mais rigoroso sobre o uso de saneantes? Então, as revistas, quem gosta de publicação, as revistas estão procurando por artigos que falam do uso de saneantes no tratamento ou no processo de desinfecção de superfícies em ambientes hospitalares e unidades básicas de saúde. Nós estamos também criando novas rotinas de padronização de limpeza. O que limpar primeiro? Você participa da comissão de infecção hospitalar em ambiente hospitalar, né? Então, nós temos também a questão do uso de medicamentos, por exemplo, como antivirais para o tratamento da Covid-19. Nós temos o uso de cloroquina e a resposta dos pacientes que estão sendo tratados. Quantos farmacêuticos que trabalham em unidades de saúde têm procurado estudar o prontuário do paciente, que às vezes evoluiu para o óbito ou que evoluiu para uma alta, foi curado, e estão estudando essa clínica, perguntando para os médicos, entendendo quantos são capazes de escrever algum artigo para poder contribuir para a nossa formação, para que a gente que está fora, ou para aquelas pessoas que precisam dessa informação. Então, são muito pequenas as pessoas que, na verdade, se interessam por notificar algo, talvez porque dê trabalho, ou porque eu só quero vender meu medicamento. O foco, especialmente, tem sido a vida das pessoas, né? Então, eu penso que nós podemos contribuir dessa forma. E aí, Dani? É bem isso mesmo, né, Felipe? Eu acho que o Brasil ainda está se fazendo um país notificador. A gente tem muito pouco hábito, especialmente o farmacêutico que está na farmácia comunitária. O farmacêutico jovem, ele tem muito medo de
de registrar as informações, talvez por medo de avaliar de uma forma errônea, mas é extremamente importante que isso aconteça. A notificação ela é importante tanto para proteger o paciente por conta de algum problema relacionado ao medicamento que ele está fazendo uso, quanto eu sempre falava isso com os meus alunos, que a empresa sábia, ela dá valor a um saque, ela dá valor a um serviço de atendimento ao consumidor e a um registro de notificação, porque é uma consultoria gratuita. Então, eu tendo o consumidor do lado de fora, mostrando para essa empresa em que o produto dela deve melhorar, é esse o papel que a gente tem que estar pensando acima de tudo, e no benefício da sociedade. Se ninguém falar nada, os problemas vão perdurando e não deixam de acontecer. Mas vamos pensar, dentro dessa nova realidade, Felipe, dessa infeliz realidade que estamos vivendo, a gente sabe que podem ocorrer situações, especialmente aí na farmácia comunitária, em que o farmacêutico tenha que avaliar a necessidade ou não de notificação. Então, você consegue dizer para a gente o que o farmacêutico tem que ficar atento, quais são sinais e sintomas, de uma forma muito, muito ampla e muito geral, podem ser, assim, chamariz para uma situação de uma reação adversa grave a um medicamento, de um efeito indesejado? Tem como a gente dar essa luz? Eu penso que reações adversas em relação a interações medicamentosas talvez seja uma das mais fáceis quando a pessoa verifica a existência de polifarmácia em idoso. Idoso já deve ser olhado com um olhar diferenciado. Se ele tem polifarmácia e faz alguma queixa, nós devemos tomar cuidado. Tem que começar, eu penso, da escuta. Se nós não escutarmos as pessoas, nós não vamos saber o que elas estão sentindo. Um paciente que eu atendia relatava bastante engasgo. Falou que estava engasgando. O engasgo dele, eu comecei a perguntar, eu interessei pelo problema dele. Eu estou querendo mostrar, inicialmente, a atitude de questionar, de ouvir. O engasgo desse paciente, eu interessei por esse engasgo e perguntei, você está engasgando toda vez? Toda vez que eu vou comer, eu engasgo. Aí eu comecei a pensar em algo relacionado a esôfago. Aí eu falei assim, você sente alguma coisa? Aí ele começou a falar que tinha queimação no estômago. Aí nós encaminhamos esse paciente para um gastroenterologista. E ele foi diagnosticado com uma úlcera, né, esofágica. E aí precisou de um tratamento, mudança de conduta em sua rotina diária. Então, esse hábito que nós temos que desenvolver de escutar a queixa do outro é que vai despertar em nós para os eventos adversos. É claro que existem situações, por exemplo, paciente chega na farmácia, né, comunitária e está com eritemas no corpo inteiro. O que a gente faz? Indica um antialérgico. Se o paciente sarar, está tudo bem. E a notificação? Por que ele está com aquela... Por que ele está com aquele tipo de manifestação clínica? Então deveria, olha, o antialérgico é para isso, mas vem cá, qual que é o seu nome? Aí você fala, é isso. Você está sentindo o quê? Você tomou o quê para ter isso? Não simplesmente analisar a manifestação clínica e tentar uma solução. Eu precisaria inicialmente de buscar uma causa hipotética para aquilo e querer saber a justificativa. Porque se ele fala, não, eu utilizei determinado medicamento, o uso de antibiótico, e fiquei dessa forma, os antibióticos em geral têm causado alguns eventos adversos e são subnotificados. Não é comum, não é incomum nós conhecermos alguém que tomou, por exemplo, amoxicilina com ou sem clavulanato e ter desenvolvido manchas pelo corpo. E isso pode não ser relacionado à amoxicilina em si, mas ao lote daquela amoxicilina por causa de algum aditivo, por causa de um problema técnico, desvio de qualidade daquela marca. E isso tem que ser rastreado através do lote. E quem tem acesso ao lote? Nós. Exatamente. Ao seu medicamento, ao dispensar. Então, a gente precisa se interessar por isso. Qualquer reação adversa que um paciente relatar
em relacionado ao uso de medicamento, nas farmácias comunitárias é ainda mais importante, porque você tem o paciente ali, igual nós temos a farmácia verde aqui no município de Montes Claros. Então, se o paciente usar uma planta, e essa planta desenvolver uma urticária, desenvolver náusea, vômito, diarreia, a gente pode começar a notificar o próprio fitoterápico, já é uma outra área de notificação. Extremamente importante. Dentro do serviço comunitário, o farmacêutico ele tem que deixar a população vir até ele. Nós precisamos nos apegar às pessoas. Nós não vamos deixar de ser o profissional do medicamento se começarmos a nos apegar às pessoas. Quem é importante não é o medicamento, são as pessoas. Os medicamentos existem pelas pessoas, e não o contrário. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar mais humano e mais direcionado com foco no paciente. Exato. Dificilmente nós vamos notificar alguma coisa se nós não escutarmos as queixas de ninguém. E a gente normalmente quer resolver um problema. Estou com dor de cabeça, paracetamol. Você está usando algum outro medicamento? Comeu algum alimento? Comeu algum enlatado? Então, até um produto de supermercado, você que é farmacêutico, pode, por exemplo, se o paciente relata que está com dor de cabeça, aqui na minha casa eu tenho um exemplo, eu tenho uma filha que ao comer salame, mortadela, ela tem muita dor de cabeça. E ela já sabe disso. Então, assim, eu já notifiquei algumas marcas de mortadela por causa disso, porque existem os nitritos que podem causar dores de cabeça. Então, se você começa a saber disso, você começa a abrir a sua visão para a notificação. Aí você que sai querendo notificar tudo. É só com essa mudança de comportamento que a gente vai conseguir. Exatamente. Né, é o que você falou do olhar para o paciente. Né? Eu dividi uma história até um pouco engraçada com vocês. Muitos anos, gente. Isso certamente tem pelo menos 10, 12 anos que isso aconteceu. Dando aula de tecnologia farmacêutica. E aí, num dos momentos, eu falava de notificação também, serviço de atendimento ao consumidor, e uma aluna, filha de dono de farmácia há muitos anos, então, aquilo que a gente até comentou, né, há poucos dias, do menino criado lá no balcão da farmácia, comentou, farmácia de interior, de bairro, que um paciente, um senhorzinho, daquele que passava na farmácia todos os dias, havia comprado uma pastilha, essas pastilhas de limpeza de dentadura, sabe? Essas pastilhas efervescentes. E aí ele chegou na farmácia um dia com a dentadura derretida dentro do copo e virou para ela e falou: minha filha, eu usei aquele produto que vocês me indicaram aqui na farmácia para limpeza da dentadura e minha dentadura derreteu. E aí ela perguntou: mas onde o senhor comprou essa dentadura? Ele falou: eu comprei no Verdurão. Então ela deu na falta até de sabedoria, não tinha ainda a graduação, aí deu uma bronquinha nele: mas o senhor não devia, seu Zé, ter comprado a dentadura no Verdurão. E ela foi me relatar isso. Aí eu chamei a atenção dela, eu falei: imagina, o que você fez com o seu Zé? Mandou ele para casa com a dentadura derretida? Ela: mas o que eu ia fazer, professora? Eu falei: por um acaso, na bula do produto, que é vendido como medicamento, estava escrito que não podia ser usado em dentadura de Verdurão? Estava escrito alguma coisa relacionada sobre a composição do material da dentadura, que o paciente tivesse que saber previamente? Não. Então, você tem que proteger o paciente. Então, resumindo a história, ela notificou o problema, foi à casa do paciente, né? Tinha os dados de rastreio do lote, entrou em contato com a empresa e o senhor Zé ganhou uma dentadura nova na melhor clínica da cidade. Maravilhoso. Então, pois é. Então, assim, é importante que a gente faça esse papel de intervenção, porque a gente não pode presumir que o paciente saiba identificar um problema relacionado a medicamento. Então, é importante que a gente faça esse papel, não é mesmo? A Noeli Bruna deixou uma pergunta aqui para a gente. Ela coloca o seguinte: para notificar uma reação ao medicamento usado no COVID, seria pelo seu uso off-label? Porque, teoricamente, é uma doença nova, então todo medicamento seria usado off-label? O que você diz para ela, Felipe? Sim. Nós não temos protocolo ainda
firmado de tratamento para COVID. Então, tudo que você perceber que foi usado em paciente COVID, se não for para o uso já associado, por exemplo, usou um antigripal para tratar um paciente com COVID, não é protocolo. Deu certo? Ok, pode relatar que deu certo, porque isso aí é uma relação de efetividade. Isso é bom também, porque vai receber um alerta de efetividade, quer dizer, um medicamento que era para tratar vírus influenza está sendo utilizado para tratar agora coronavírus. Então, isso é um dado de efetividade que pode ser relatado. Agora, se o medicamento ele está sendo administrado em um paciente na expectativa de melhorar e aquele paciente ele desenvolveu uma reação adversa, você coloca, a indicação foi para tratar isso. Só que desenvolveu essa reação. Então, quer dizer, você já começa a dar um sentido de negatividade para o uso desse medicamento. Talvez você seja a primeira a notificar isso, né? Mas outros alertas precisam repercutir de outros lugares do país para que isso ganhe força e gere uma notificação da Anvisa à empresa para que haja novos estudos direcionados para isso. Então, ótimo. Tem que notificar, sim, tanto para dados de reação adversas quanto de efetividade. O que é bom e está sendo usado também tem que ser notificado, porque o que é bom também contribui para a segurança do paciente e para a população. O que é ruim tem que ser retirado, mas o que é bom também deve ser notificado. Exatamente. Aproveitando o gancho, né, Felipe, a gente não pode deixar de falar sobre cloroquina e hidroxicloroquina, que estão aí no olho do furacão de uma discussão técnica, científica, política, inclusive. O que você sugere que o farmacêutico fique atento caso ocorra dispensação do medicamento e no acompanhamento farmacoterapêutico desse tipo de medicamento? Eu penso que quem vai estar dispensando a cloroquina, normalmente agora em ambiente hospitalar, né? Esperamos, né? Esperamos que seja assim. A notificação mudou agora, né? Ele agora tem que ter prescrição, não tem? Na realidade, no final de março, a Anvisa já tinha inserido ele na lista C1, sujeito à notificação, da portaria 344, como medicamento controlado, só que no dia 20, na semana atrasada, a Anvisa também, né, o novo ministro da Saúde, publicou uma orientação recomendando a prescrição de cloroquina para casos leves da Covid-19. E aí várias entidades de saúde, inclusive nós lá no CRFMG, publicamos pareceres contrários a essa recomendação, né? Não ao uso off-label de qualquer medicamento que possa ser benéfico para a Covid-19, mas contra o uso indiscriminado ou indevido, haja vistas possíveis reações adversas graves do medicamento. Então, assim, mas caso ocorra, porque a gente sabe que existe uma questão até social, de anseio da população que tem, assim, uma solução, caso ocorra, quais são os sinais de alerta, o que o farmacêutico tem que se atentar para essa dispensação? Em relação à dispensação, eu penso que, ao se dispensar, nós temos que ter os dados desse paciente. A gente necessita de um acompanhamento, se nós quisermos contribuir, é claro, para o sistema de farmacovigilância, se nós não passarmos de meros vendedores de medicamentos. Nós devemos acompanhar esse paciente no sentido de foi prescrito, para que foi prescrito, e dentro desse aspecto, verificar com o paciente como ele se comporta durante o seu tratamento farmacoterapêutico. A notificação, ela tem que ter, no mínimo, indicação, tempo de tratamento, e nós precisamos ligar para o paciente ou pedir um retorno para que a gente possa escutar dele se ele relata melhora, ainda que seja dado subjetivo. Exato. Porque um acompanhamento farmacoterapêutico. Né? Exatamente. Então, dentro desse acompanhamento farmacoterapêutico, os dados subjetivos, eles poderão ser notificados ao sistema de notificação da vigilância. Porque, ainda que sejam subjetivos, sendo notificados, várias pessoas fazendo os mesmos relatos, isso
gera uma robustez para que a equipe médica tenha mais segurança na prescrição. Em termos de pacientes graves, existe uma conversa entre a equipe médica da seguinte expectativa. E a capacidade desses medicamentos promoverem infarto agudo do miocárdio, morte súbita, né? A gente já sabe que existem alguns estudos que contraindicam em pacientes com problemas cardiovasculares. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos alertar os pacientes a respeito disso. Muitos não vão manifestar sintomas leves ou tendo cardiopatias que não estão diagnosticadas. A nossa população não tem acesso à saúde como deveria. E existem muitos casos de pacientes cardiopatas subnotificados. Então, se você acha que o paciente está com sintoma leve e orienta ele a usar, e ele não tem um acompanhamento correto, ele está correndo um risco que ele não sabe. E ele não sabe, ele está indo na ignorância e muitas das vezes indo pela mídia. Então, eu acho que qualquer tipo de medicamento, a gente tem que tomar esse cuidado. E em relação à cloroquina, agora que muita gente quer usar até mesmo para se prevenir, o que você vai falar? Não existem, no caso, evidências que você possa afirmar que aquele paciente vai tomar e vai melhorar. Muitos pacientes podem melhorar e relatar a melhora, mas em termos de dados epidemiológicos, para a gente poder falar isso, e você se responsabilizar por aquele tratamento farmacoterapêutico, dentro dessa responsabilidade, eu me abstenho de falar que eu tenho um conhecimento a um nível tão aprofundado que eu possa assegurar do paciente que ele não vai sentir nada, ou de que ele tem um esquema fisiológico que não vai acontecer nenhuma reação adversa com ele. Isso. A Noeli encaminhou mais um questionamento seguinte. Os pacientes também devem notificar, mas pelo exemplo que deu, percebo uma gama de informações que muitas vezes o paciente leigo não tem. E aí ela emenda com uma outra questão, que é: quais são, então, as informações mínimas que precisam conter nas notificações? Então, o paciente ele tem que notificar quais informações precisam conter na notificação. Se for uma reação adversa, as informações, Noeli, elas podem ser buscadas. Se você ouvir o paciente e estimular ele a perguntar como é seu nome, o que você sentiu, o que começou a aparecer. Na verdade, as informações são essas, para resumir. Depois eu te mostro como que a gente pergunta. Na verdade, você precisa de saber o que ele está sentindo, qual foi a manifestação clínica dele, seja de efetividade ou de reação adversa, medicamento, dose, prescrição e, se tiver, o lote do medicamento, a marca do medicamento, que é o básico. Agora, você pode contribuir muito mais do que o paciente, porque se você escuta ele e fala assim, quando é que o senhor ou a senhora tomou? Quantas vezes o senhor tomou? Você confere a prescrição, você me fala como que a senhora tomou, para saber se tem divergência com o que está prescrito? Se não tiver prescrito, você informa que foi automedicação. Então, qualquer informação que você colher do paciente, ela é vantajosa em termos de notificação. Perguntar se aconteceu com mais alguém da família, se está relacionado... Se você perguntar para o paciente assim, você acha que isso é do medicamento ou de alguma coisa que você comeu? Ou é uma substância que você entrou em contato? Eles mesmos já vão te dar uma sugestão do que eles acham que é. E aí você vai explorando essa capacidade dele de cognição, que às vezes é diminuída, mas você consegue, através de uma linguagem mais coloquial, mais simples, trazer essas informações e você transforma isso dentro de sua percepção também para notificar. Então, qualquer informação é importante, mas especialmente o que ele sentiu, há quanto tempo, e você acha que está relacionado a quê? A uso de medicamento, a um alimento, né? E outra coisa, se parar de usar, a manifestação clínica, ela some, ela desaparece? E que dano que aquele paciente se sentiu prejudicado? Você pode perguntar, dona Maria, quando você tomou esse remédio aqui, você sentiu medo? O que aconteceu? Você ficou com medo de morrer? Você achou que foi grave? Para poder ter uma ideia de percepção
dessa reação adversa. Então, eu penso que é mais ou menos isso aí mesmo. E quando você clica lá no sistema de notificação, ele vai te pedir essas informações, Noeli. Então, você nem precisa pensar em anotar. Só de você se cadastrar e clicar, você pode passear pelas telas do sistema NotiVisa e ver quais são as informações. Se você tiver habilidade com o computador, conversando com o paciente, você consegue fazer a notificação se você tiver acesso ao computador na hora. Que ótimo, Felipe. Acho que a gente passou uma aula muito rica aqui, né? Espero que colegas, professores que estejam acompanhando e que vão acompanhar no futuro essa live possam utilizar esse material tão rico que você compartilhou com a gente aí, disseminando, né, a importância da farmacovigilância, que a gente sabe que tem e que, infelizmente, coloca, né, a saúde no Brasil ainda num patamar tão... os dados de saúde do Brasil num patamar tão precário, e a gente precisa fazer essa meia-culpa para a classe farmacêutica, que se tivesse por hábito notificar mais, a gente teria muito mais dado para apresentar, né? Como você colocou há muito tempo, os Estados Unidos já considera que problema relacionado a medicamento como uma grande causa de morte. Aqui, com os poucos dados que temos, o Sinatox já apresenta que os PRM são a segunda causa de intoxicação no Brasil. Então, segunda não, a primeira causa de intoxicação no Brasil. Então, daí, né, só por esse dado já deveria ser obrigatório, né, como determina a Lei 13.021, que todos os farmacêuticos exercitassem aí a notificação. Enfim, vou te pedir para deixar um recado, para despedir do pessoal, se quiser deixar seu contato, e quem quiser, já adiantando, viu, gente, vocês podem entrar, a gente vai ter mais lives nessa semana, nós vamos ter mais duas, uma falando sobre os protocolos de limpeza e desinfecção de ambientes, do que a gente divulgou com o Dr. Marcelo Crespo, e na sexta-feira a gente vai ter um bate-papo com o nosso GT de farmácia hospitalar, falando sobre como está o enfrentamento, como estão as atividades da farmácia clínica, da atenção farmacêutica no ambiente hospitalar, com o pessoal do nosso GT, que está inserido nos principais hospitais de referência de Belo Horizonte. Então, acho que, viu, já deixo o convite aí para os alunos da FUNORTE, e quem puder acompanhar vai ser muito importante. Então, mais uma vez, obrigada, Felipe. Vou deixar aqui um tempo para você. Obrigada, Cleia, que estava nos acompanhando, por toda a generosidade e sabedoria de vocês, tá bom? Obrigado. Eu só quero agradecer, Dani, a participação. Eu estou à disposição, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, Felipe Queiroz Alvarenga, você acha aí. Minha carinha está lá no Facebook, está no Instagram, também nas páginas da FUNORTE, que é onde eu trabalho, e eu estou à disposição para contribuir e para poder aprender junto também. Eu quero parabenizar o CRF, assim, essa equipe nova que entrou, a gente tem uma proximidade muito grande, e nós farmacêuticos precisamos valorizar isso. Isso me encanta de verdade, me emociona todas as vezes que eu vejo que a gente está educando pessoas. Nenhuma informação ela é perdida, nós não sabemos tudo, e com as conversas a gente aprende muito. Eu quero parabenizar aí a Júnia, o nosso presidente Walter, você também, que eu tenho uma admiração muito grande. Então, assim, que a gente tenha mais profissionais interessados em aprender. Eu acho que de pouquinho em pouquinho nós vamos construir a nossa vida, né? Construir uma profissão melhor para o outro. A gente está aqui, a gente fala, para servir. Né? Quando a gente divide, a gente multiplica, né? Verdade. Felipe, muito obrigada a todos que acompanharam e continuem acompanhando nossas lives, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.